Antes de mais uma vez, bom dia. Muito obrigada por estarem aqui connosco e estarem a assistir esta sessão da apresentação. Este é um novo projeto, uma nova Venture Developer, que está instalada no LISPOLIS e que teve o seu lançamento esta semana. Lars é, portanto, um dos investidores e dos partners deste projeto e que está aqui connosco para nos explicar como é que funciona o projeto e quais é que são os principais objetivos. E temos também o Pedro, que é o diretor de promoção e inovação do LISPOLIS e que é responsável pela área de startups e também pela instalação das empresas aqui no Polo, pela gestão da comunidade. Então, falando um bocadinho sobre o termo de HealthTech, é definido pela Organização Mundial da Saúde como a aplicação da tecnologia em saúde, com o objetivo de otimizar processos de gestão, melhorar a prevenção e o diagnóstico de doenças, contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, facilitar a acessibilidade a serviços de saúde e também cuidados especializados. E a finalidade é permitir que estas novas tecnologias que têm sido desenvolvidas ao longo dos anos sejam globalizadas e acessíveis em qualquer parte do mundo. Para resolver estes problemas de mercado são empregadas novas tecnologias, estes novos desenvolvimentos, nomeadamente em verticais como Big Data, AI, ou inteligência artificial, robótica, tecnologia mobile, e-commerce, telemedicina e também wearables ou IoT. Temos que desde 2015 esta área tem tido um rápido crescimento, tem tido também muitos investimentos e, portanto, segundo o relatório HealthTech Investment and Exit Report, promovido pelo Silicon Valley Bank, prevê-se que o investimento continue neste setor tanto em 2020 como nos próximos anos, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Portanto, no seguimento desta tendência que surge aqui este projeto, tem vários parceiros, também já vamos mencionar aqui, e que tem a sua casa no LISPOLIS. Começando então a nossa sessão, e vamos ter uma conversa com os nossos dois oradores. Vou começar ao Lars. Hi, thank you for coming here. Thank you for being here with us. So I'm trying to ask you, how did this idea came up? How did you start to investigate this project? And how did it came through, especially why you did here on this project? So it started, I met Victor Crespo 4 years ago in San Francisco Venture, which is a very early stage investor, which is unusual or not existing, I would say, in Europe. And having worked with entrepreneurs quite a lot, you see the black hole of non-existence for early investment. And there are many business angels that doing that kind of thing. Anyhow, I met Victor. I knew I was moving to Portugal later on, and so we started collaborating. One thing leads to another over time. And now, actually, during the lockdown, we intensified our discussions about creating something like HealthTech Lisboa, and we have a team of people in southwestern Algarve, where I live, who also became very enthusiastic about connecting to the Portuguese society, contributing with their competence, their bank, management team member of Barclays Bank, EVP for Asia for the biggest bank of Scandinavia, a former MedTech CEO, the CEO Adidas USA. We're all living within 2 kilometers, and everybody thought it was a great idea, so we started supporting it, and one thing led to another, and now we have also created a board of directors with Professor of Neurology, Elizabeth Switzerland, who was EVP for Apresentação for their early research, who is very active today in this kind of forum. And we also have a guy from the United States, one of the fathers of video compression, with his deep in mathematics, which is very important when you look at artificial intelligence. But he's also been a venture capitalist in Boston for 35 years. He knows everybody in the US, he knows how capital markets work,
know how to raise, and help us with the advice and raising money, but and also have the investor perspective. So we are here working with startups that we hands-on help to go to market in reality, and then we have access to both US and European skills and markets. So that's for a long explanation. But para as pessoas que estão a ver, uma pequena tradução, que é um pequeno popular da CPC. Basicamente a ideia surgiu porque várias pessoas estavam na área se uniram e estão presentemente a viver numa área muito próxima na zona de Algarve. E, portanto, ao interessarem neste projeto, ao avançar neste projeto, viram aqui uma oportunidade de mercado. Os contactos têm fazem a ligação entre a Europa e os Estados Unidos e, portanto, este projeto acaba por ser uma forma de se envolverem nessa área de ajudar as startups a crescerem. Pedro, se calhar passava para ti, como é que o LISPOLIS se envolveu aqui neste projeto? O LISPOLIS já há vários anos olha para a saúde. Olhamos para a saúde através das empresas que temos instaladas, quer seja grande grupo de Sousa, Albion e Arial, quer através das nossas CNR e startups que prestam serviço e que desenvolvem soluções para a própria área da saúde. Nós podemos dizer que desde há alguns anos falamos aqui internamente que o LISPOLIS pode ser um centro de soluções para a saúde. Portanto, como não envolvermos num projeto que começa com uma pessoa que foi o Lars, que conheceu o Vitor há 3 ou 4 anos, e o Vitor já estava instalado como uma empresa da IT. Portanto, diria que tudo faz sentido a partir desse ponto. Nós temos as empresas, estamos próximos dos hospitais, e agora com a HealthTech Lisboa estamos também um sítio onde estas pessoas todas e também as startups podem convergir e criar valor. Obrigada. Now back to Lars. What is the main goal of this project in short term and medium term, and what do they look for, or what does the project look for in the startups to accompany them? What does the startups have that makes them fit for this project? So we look for startups that have some kind of intellectual property. Sometimes in the field of artificial intelligence, it's hard, or you don't want to have a patent even, because then you expose your secrets of the secret sauce. So you can keep that away, but intellectual property, ability to scale, so that you can build something that you can internationalize, it takes time really, and a very good team. Because if you have a team that is not functioning or not, easy to work with or things like that, it doesn't work. So those are the 3 key ingredients. And so what we do is that we actually work very deeply with these startups, and very often they come from the academic world. We then add on, more clarity in the strategy, and we add on sales capability, because at the end of the day you have to sell it, and you need revenue forms, etc. So we work with them to create that and leverage the network we have around the world for doing that kind of stuff. And on a longer term, you of course want to make successful companies out of this. Yes, thank you. So, I'll translate real quick. Basicamente, então, o Lars expôs que as principais características das startups para serem acompanhadas do projeto HealthTech Lisboa é que têm que ser escaláveis, têm que ter algo de cultura intelectual, ou podem não estar patenteados, e têm que ter uma boa equipa que quer levar as coisas para a frente. Também indicou que o objetivo é acompanhar a termos de business plan e da parte administrativa, mas também em termos de sales, de vendas, e que a longo prazo o objetivo, obviamente, que está também traz também alguma visibilidade ao projeto. Pedro, como falou há pouquinho, em termos de saúde, o Paulo já tinha aqui algumas empresas instaladas, tem alguns acompanhamentos que faz já há algum tempo, empresas não só startups, mas também de maior dimensão, quero saber algumas que podem também estar envolvidas ou podem também trazer aqui
às grandes áreas da saúde que estão no LISPOLIS. Portanto, como todos aqui temos um acesso imenso. Quer o grupo Germano Sousa, quer, por exemplo, o Wahlström, mostraram muito interesse desde o início e sempre têm boa parte de todos os desenvolvimentos do projeto. Achamos que o interesse destes grupos tem a ver com o facto de estarem aqui. É fácil para eles, mas também para perceberem que a proposta da HealthTech Lisboa é única em Lisboa. O que nós estamos aqui a falar na realidade, de pelo menos durante 3 anos, vamos ter um grupo muito especializado, com muito know-how e com capacidade de investir, a dar apoio a startups. E isto é único em Lisboa e em Portugal. Se quisermos comparar com o curso do LISPOLIS, o LISPOLIS ano passado fez um evento, o Lisbon Summit. Diríamos que na altura foi a nossa primeira abordagem ao setor da saúde. Este ano, damos um passo mais em frente e lançamos uma iniciativa muito mais sólida e na qual temos muita confiança que vai ter um sucesso que a gente conheça e, por favor, se alguém conhecer algo do género em Portugal, nós não temos algo do género em Portugal nem em Lisboa. Se alguém conhecer, por favor, nos diga que nós também teremos sucesso. Exato, o objetivo também, a forma popular falada, é criar uma rede de networking em que todos possam associar, tanto as startups que estão instaladas na HealthTech como as outras empresas que acabam por também partilhar conhecimento e que ganhar conhecimento. Lars, talking about network, which are the main partners of HealthTech Lisboa and which are the main networks that we can benefit from? We talked about earlier about the connection with the United States. Do you want to talk a little bit about that? Yeah, well, of course I can say here in Portugal that the most important partnerships are with LISPOLIS and Costa Lisboa, where we're living in this environment and getting also the networks and connections and a lot of help. Not the least LISPOLIS, that we're very grateful for and have already had a lot of benefits from. But then, when you have a startup which has a natural go-to-market that is international, global, then you need to understand how it works in Asia, Europe, the US, and actually, in my experience, I worked a lot in the US, and the US is actually quite different, but once you get it right, you can scale very quickly. But we Europeans are much more different in our thinking from the Americans than we think, actually. That's one of my learning. And then it's so good that we have one of our board members who have a presence in the US, and it's a very long experience there, and help with the contacts, the network, and the thinking, because it's a different perspective and a different way of scaling once you have something that's good. In Europe, you invest 500,000 K, and there you invest 50 million K, and then you scale in big cities. Então, o Lars estava aqui a explicar-nos que em Portugal os parceiros são o Polo Tecnológico de Lisboa e que no exterior temos várias pessoas que fazem conexão com outros países, incluindo lá os Estados Unidos da América, onde o mercado é completamente diferente, maior, e o investimento é também diferente, lá está, como maior, e portanto também temos de adaptar a forma como é representado as diferentes geografias, tanto nos Estados Unidos como na Ásia, como nas quais as datas que é mais tarde. Pedro, em relação aqui a esta questão da escalabilidade, o setor da saúde também está a ganhar muita escalabilidade e a nível de HealthTech são soluções precisamente que têm como objetivo a escalabilidade. Como é que também aqui em Lisboa esta escalabilidade existe? Como é que o ecossistema está a acompanhar esta viragem para o mercado global em vez do mercado nacional? Bom, vamos partir de partes. Ainda agora começamos e já temos grandes grupos nacionais interessados na proposta de valores da HealthTech Lisboa. Com valores para as startups, nós não precisamos trabalhar com todos. Ainda agora começamos e este é o primeiro projeto e nós já estamos presentes há muitos anos no ecossistema, não é o LISPOLIS de 74,
nós temos marcado o feedback aos que em 2011 ou 2010, portanto, nós conhecemos bem o que aconteceu e podemos dizê-lo com toda a certeza que este é o primeiro projeto em que LISPOLIS está a Lisboa agora. E tal nunca aconteceu antes o desconhecimento das entidades ou por qualquer outro tipo, nunca tinha acontecido, porque as entidades são todas necessitadas do seu dia-a-dia, mas também porque não tínhamos encontrado a proposta de valor correta para o podermos fazer. E neste caso, nós estamos a colaborar, que é a casa das escolas, em que vamos a ter o benefício das startups. Por último, e voltando um pouco atrás, existe aqui a nossa sede, nós estamos mesmo, como o Lars dizia no início, aquele ninho da guerra. Quer dizer, não existe esta oferta, existe muita atividade intelectual que é desenvolvida das universidades, mas depois não se transforma em inovação, não se transforma em novos produtos e novos serviços. Obrigada. Lars, talking about startups, which startups are already in HealthTech Lisboa portfolio? Can you explain to us? Yeah, so we have a family of a number of companies, and like Korean doing blood diagnostics that has been in the history of Victor. We have a Wahlström that are doing patients alone, elderly care, and and so forth. But the recent additions that are in the program we have started up are neurosoft, and they have a molecule that on animals can heavily delay Parkinson, which means you probably die from something else, and maybe you don't get anything from even. But this kind of projects have a very long horizon and requires a lot of research and things like that. And there we have specialists with extreme experience in that space, mentors helping them. And it looks very promising, but it's not going to be done in one day. We have another one called HealthTech, which are doing what's called quantum mechanics. Easily translated, they are actually reading atoms on X-rays. And by seeing the pattern of the atoms, you can actually, if you have a large volume of X-rays in the bottom, with AI and machine learning, you can learn to see a pattern, and this is that. And their original idea that is the long-term idea is to help pharma companies avoid spending money on the wrong molecules, which will save them a lot of money and make them much faster to market with new pharma. However, in the short term, we have a good example of what we can do. We can actually do a COVID diagnosis in near real time, in just 2 seconds, with a low emission X-ray scan, which is totally harmless. And there we have now a grant and stuff from the Portuguese government who are taking pilots on that, which is, fantastic opportunity in the current sad climate of the. Então, o Lars poderia explicar algumas das startups que já fazem parte do portfólio de HealthTech Lisboa, incluindo a cliente, também no Abra, a HealthTech e outras empresas que também estão disponíveis no portfólio que está no site. E, portanto, também podemos chegar essa informação a quem quiser ter maximizadamente. Pedro, em relação então a esta ligação entre startups e empresas que já falou, quais são então os principais benefícios ou como é que vê essa ligação da sua parte da HealthTech de voltar instalada nas escolas? Obrigado pela pergunta, Cíntia. Há vários, e há vários níveis e diferentes níveis. Primeiro, para o Este está a HealthTech Lisboa sempre de desenvolvimento de escolas para preparar o país para fazer laboratórios. Tendo em conta o tipo de projetos, tendo em conta os projetos que a HealthTech Lisboa vai estar a desenvolver, nós acreditamos que a proposta do Este passa a ser completa, sobretudo para empresas que nascem nas faculdades. Nós acreditamos que muitas das empresas vão fazer um primeiro curso na universidade, nós vamos fazer um primeiro desenvolvimento
nos outros das universidades e depois vão ter que dar um salto. E nós, a Secretaria de Desenvolvimento, temos que ter a oferta de salto. Por um lado, é a HealthTech Lisboa, depois o Dr. Ray, obviamente, a Wahlström, todas esses espaços, e por outro lado, existe infraestruturalmente o ciclo das empresas que podem instalar e também instalar laboratórios, caso seja necessário. Depois, para as próprias empresas, poderá haver dois benefícios. A HealthTech Lisboa vai ter análise uma série de competências que são transversais a vários negócios, não só na área da saúde, e que poderão ser também interessantes para as empresas já presentes nas escolas. E, por outro lado, nós estamos aqui a falar de saúde, por um lado, e de tech. O LISPOLIS tem vivido toda a vida viveu de empresas já aqui, tecnologias de informação, tecnologias de comunicação. Portanto, são empresas já desenvolvem produtos e soluções por si só para a área da saúde e para outras áreas. Temos aqui uma série de startups já para desenvolvimento. Temos aqui também empresas que vão poder partir. Não podemos ao menos assumir que é possível haver aqui empresas comuns e que há projetos conjuntos, que é com participação de empresas do LISPOLIS e startups que entram primeiro para o HealthTech Lisboa. Perfeito, obrigada. Lars, not sure if you want to add something. Talking about the main advantages for both startups and also companies that are already in LISPOLIS to benefit from each other and to have win relationship. Is this one of the main goals for HealthTech Lisboa for the startups that are here incubated? What do you think? Yes, it is. The network. Yeah, the networking is very, very important. You come into an environment with a lot of contacts, people with ideas, and the network, and you bounce things and things evolve, and very often you come out with new ideas that might change your direction a little bit as well, and very fruitful. Yes. Obrigado. Obrigada. Realmente para mudar então essa parte das respostas, o Lars está realmente a concordar com o facto de que o networking é muito importante e, portanto, as startups como as empresas podem beneficiar desta relação. E por isso eu abriria parte das perguntas à audiência. Se tiverem alguma pergunta, peço que façam com o chat para que todos possam ver e, neste caso, depois passamos a palavra para os nossos oradores. Se quiserem fazer alguma pergunta. Neste momento não estou a ver ainda nenhuma pergunta, portanto, se for esclarecido, posso estar com vergonha. Não havendo perguntas, também estamos disponíveis para qualquer pergunta posterior. Tem os e-mails e também os contactos telefónicos do LISPOLIS, tem o nosso website para também nos contactar e as nossas redes sociais. Se não houver então questões, dou terminar a sessão, agradecendo aos nossos oradores pela presença. Thank you for explaining what HealthTech Lisboa is about. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram presentes para nos ver e deixo-nos completamente ao dispor para qualquer parceria, para qualquer questão e para qualquer informação que nos possam também dar. E com isso agradeço também a vossa presença na Semana do Empreendedorismo de Lisboa e desejo um bom dia de trabalho. Obrigada. Até à próxima.